Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Meu Deus, já é 9 horas. Pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, o primeiro ponto é entender a ação da santidade em nós. E eu acho que um bom exemplo, e ao menos foi um exemplo que me marcou, porque eu não me lembro com quantos anos eu ouvi isso, mas eu me lembro que eu ouvi isso muito cedo e eu carrego até hoje, que santidade não é nunca se sujar, mas é procurar sempre manter-se limpo. É tipo, sou pobre, mas sou limpinho, sabe? É mais ou menos isso. Nós, sem Deus, cara, nós somos bem pobrinhos, mais ou menos com Ele a gente tem que tentar ser limpinho, entendeu? Temos tudo e procuramos ser limpinho. E isso me marcou, e eu trago isso até hoje. E nós nunca conseguiremos ser santos. Eu quero partir, desse ponto, falando isso, que não dá. Nós só seremos santos de verdade o dia que o nosso Salvador voltar e completar a obra em nós. Mas até que esse dia aconteça, nós devemos sim buscar com todas as nossas forças sermos santos, Nós devemos buscar a santidade, porque se sem a santidade eu não vou ver ao Senhor, cara, que coisa triste, Que coisa triste será não ver ao Senhor. E não porque Ele não quer se apresentar ou se mostrar real para mim, mas porque eu não fiz a minha parte. Porque a santidade é um esforço nosso. A santidade é, de fato, procurar manter-se limpo, porque somos impuros, nascidos no pecado, fomos salvos, mas hoje é difícil continuar. É difícil eu não dar voz aos impulsos da minha carne. É difícil eu não dar voz àquilo que me tira do sério, Ontem, por exemplo, aconteceu uma situação que, cara, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, assim, o Senhor me curou, mas eu era bem explosivo, E aí toda quinta-feira tem um reverb do adolescente lá em casa, eu pego o meu cachorro e deixo o meu cachorro na casa do meu pai. E aí eu deixei o cachorro na casa do meu pai, e na sexta-feira pela manhã eles foram passear. E o meu pai anda com o meu cachorro, que é um pitbull mais vira-lata, um pit-lata. E ele anda como se fosse um pincher, assim, tipo, tô aqui olhando pro nada. E aí, segundo ele, do nada brotou um cachorro e atacou ele. E aí eles se engalfinharam lá, não sei o quê, quem me acompanha nas histórias, ele levou 5 pontos na boca. E aí eu fiquei muito bolado assim com isso na hora. Eu mandei mensagem pra Paulão e falei, nossa, mano, eu quero desistir do dia, eu não aguento mais. Sabe, tipo, eu tava cheio de coisa pra fazer, cheio. Tipo assim, tinha lá pra Navegantes, você tem uma galera e tal, fazer entrega, não sei o quê. E a minha vontade já foi voltar pra casa assim na hora, sabe? Perder a minha paciência. O meu pai não queria nem ver. Eu falei, pai, eu já te falei tantas vezes, pai. E esse deve ser o papel, um dos papéis da santidade em nós. Como eu li ali no início do texto, tenham paz com todos. Se possível, se esforcem para terem paz com todos. Porque assim nós exerceremos também a nossa santidade. Porque a santidade, ela pode estar ligada também ao fruto do Espírito Santo, que nos traz tantas coisas. Então, que nós possamos buscar a santidade todos os dias e exercê-la, cara, tipo assim, com muita força, porque vão ser grandes as tribulações para te tirar dela. E outro exemplo que eu quero dar também a respeito da santidade, foi um exemplo que eu vi essa semana assistindo uma pregação do Subirá e me impactou muito. Imaginem que eu pegasse uma garrafa de água e no rótulo dela tivesse escrito 98% potável e 2% é água de esgoto. Vocês tomariam? Qualquer pessoa racional diria que não. Eu não tomaria. E
eu fiquei pensando nesse exemplo. Se nós não estamos dispostos a beber 98% de água potável e só, é mínima coisa, 2% de água de esgoto, porque nós queremos entregar para Deus 98% da nossa santidade e manter guardado numa gaveta aquilo que eu acho que não, isso aí eu vou ficar. Isso aí eu sei até onde eu posso ir. Sabe, às vezes a gente flerta com o pecado. A gente flerta com aquilo que nós sabemos que não deveria estar ali. Por que não? Porque eu tenho controle. Eu vou entregar para Deus 98%, esses 2% aqui eu sei até onde eu vou. Esses 2% aqui, pode deixar que eu me viro. Isso aí não compete da parte de Deus. Eu vou entregar para Ele só aquilo que eu estou disposto a entregar. Quando Ele nos pede para entregar tudo. Quando Ele nos pede para vivermos uma vida santa, sem limite. Sem o desejo de flertar com o pecado. E muitas vezes nós caímos, somos vencidos pelo pecado justamente por isso. Eu já falei aqui uma vez, e eu não peco, eu não acordo de um dia para o outro falando, nossa, hoje eu vou me entregar a tudo aquilo que um dia eu imaginei. Não, eu vou dando pequenos espaços, eu vou entregando 98%, aqueles 2% eu vou flertando com Ele, eu vou cuidando, eu vou criando um monstro e eu não percebo. Então que a partir de hoje nós possamos nos atentar a isso. Não ter mais limite, mas procurar entregar 100% da nossa santidade para Deus. Dentro das nossas capacidades, dentro daquilo que nos compete fazer. Que o nosso desejo seja esse. Que o nosso desejo seja entregar 100%, mesmo errando, mesmo sabendo que por vezes vai ser difícil. A vida com Cristo, ela é assim. O reino de Deus, o reino dos céus é tomada à força. E eu vejo muito essa palavra por conta disso, porque não é fácil entregar tudo. Às vezes vai doer. Às vezes vai doer eu negociar aqueles meus 2% que me acompanhou a vida inteira. Sabe? Às vezes parece que tipo assim, não faz sentido. Isso aqui eu acho que Deus nem está vendo. Não, Ele está vendo, porque Ele quer tudo. Porque Ele está olhando o tempo todo. Os olhos deles estão o tempo todo atentos sobre nós. E santidade também não é aquilo que eu faço na frente dos outros. Sabe, porque na frente dos outros é fácil ser santo. Sabe a história do santinho do pau oco? É isso. Por quê? Porque o exterior, porque a minha casca ela é bonita. Mas e dentro? E quando não tem ninguém me olhando? E quando não tem ninguém me observando? Eu estou exercendo ou estou me esforçando para exercer a santidade que Deus me pede que eu exerça? Sabe, não deve haver limites para entregar para o Senhor. Entregue tudo, sem reserva, porque com certeza vai ser mais fácil. Eu sempre falo que não existe lugar mais seguro do que correndo riscos ao lado de Deus. Então, se tem algo que custa a tua santidade e está difícil para entregar, entregue. Porque ali na frente, Deus tem algo muito melhor para você. E nós, por nos apegarmos na nossa pequenez e naquilo que nós achamos que devemos negociar, ou que vai dar certo, ou não, até aqui eu consigo tocar, eu consigo ver e eu vou ficar assim. Entregue. Deixe de lado aquilo que você sabe que não vai te aproximar de Deus. Aquilo que você sabe que hoje na sua vida não tem te levado ao caminho correto. Não tem te levado para mais perto daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que nós possamos procurar ser santos. E entender que a santidade ela é um processo. Sabe, eu sempre gosto de falar também que a ignorância é uma bênção. E de fato é. Porque o quão bom é tu errar sem saber que está errado. Mas depois que tu conhece a verdade, aí fica difícil. Sabe, tu fazer algo errado, sabendo qual que é a verdade, cara, tu não consegue pecar com prazer e tu não consegue estar aqui com prazer. Então vou te dar um conselho, larga o pecado e vem para cá, vai ser bem melhor. Vai ser muito mais fácil.
Sabe, larga aquilo que tem te atrasado, aquilo que tem te feito parar na vida e vive a vida com Deus. Vai ser muito mais simples. Vai ser um processo muito mais, eu não diria delicado, porque a gente toma muita paulada, né? Mas vai ser um processo mais agradável. Se você, de todo o seu coração, estiver disposto a enfrentá-lo, a enfrentar esse processo, a seguir adiante. Porque às vezes, sabe aquela pessoa que está vindo muito bem, tipo assim, de vez em quando a gente vê isso, eu, como estou muitos anos dentro de igrejas, eu já vi muito isso, aquela pessoa, cara, o cara vem bem, ele está na igreja, ele está servindo, ele está dando assim, ó, o seu melhor, dá para ver que o cara está se esforçando. E aí, por uma coisinha, ele abandona tudo. Sabe por que disso também? Esses 2% que eu comentei, ele é capaz de contaminar toda essa água. E na nossa vida, por vezes, é assim. Esses 2% que a gente não entrega, ele é capaz de contaminar tudo aquilo que nós estamos até nos esforçando para dar o 100%. Então, eu estou na igreja, eu estou fazendo, eu estou firme nas minhas orações, eu estou firme com Deus, eu estou indo adiante, eu estou procurando avançar. Mas eu não entreguei, eu deixei algo ali guardado. Cara, isso sem dúvidas vai contaminar todo o restante. E isso é o que Deus não quer para a sua e para a minha vida. E eu falo isso porque sabe aquela sensação, tipo assim, ó, uma luta que eu tive por muito tempo, lutar contra o pecado. De que maneira? Saí de casa hoje eu não vou pecar. Irmão, orei ontem, acordei hoje de manhã, botei o joelhinho no chão, notificação do celular já apareceu, já li o versículo do dia. Hoje o diabo pode vir. Tá ligado? Tu sai bravo de casa. Tu sai, não, hoje termina a reforma da ponte de Floripa. Entendeu? Tu sai assim, e na primeira tu cai. E aí quando tu cai, tu quer desistir da vida. Deus, eu pequei contra ti, contra os céus, contra a terra, contra o mundo todo. E tem gente que nesse processo, às vezes abandona tudo. E quão triste é isso, sabe? Ao mesmo tempo que esses 2% é capaz de contaminar tudo, lembre-se que você tem 98% potável. Esforce-se para manter aquilo que é bom. Essa semana eu estava com o Lipe, ele falou uma coisa que é muito real. Depois que inventaram o tá ruim, nunca mais ficou bom. Sabe, e aí, como é que tá? Não, tá ruim. Não, tá difícil. E servir ao Senhor, não. Servir ao Senhor, pá. Tá sendo complicado, irmão. Não tá dando. O inimigo se levanta quando eu quero ir para a igreja. Se ele se levanta, o nome de Jesus tem poder para derrubar todo inimigo, tudo aquilo que se levante na sua vida. Sabe, chuta. Vai para cima. Lembre-se do tá bom, não do tá ruim. O tá ruim tá aí, é verdade. Mas lembre-se desses 98% e se esforce para que esses 98% que você tem entregado torne-se 100%. Entendendo que nesse processo de manter a santidade, de buscar a Cristo, nós iremos sim, sem dúvidas, errar. Nós iremos sim, sem dúvidas, falhar. Vai ter o dia que, sei lá, ontem, por exemplo, eu poderia ter xingado meu pai, poderia ter dado um soco no volante do carro, sabe? Que não ia machucar ninguém eu dar um soco no volante do carro. Da última vez que eu dei, machucou a minha buzina. Mas isso é águas passadas, né? Outro carro já, outro. E não machuca ninguém. Eu bater no meu carro, não machuca ninguém. Às vezes, sei lá, eu dar um soco na parede, mas eu sei que está machucando a minha santidade. Sabe, às vezes, não machuca ninguém você na sua mente xingar alguém. Não machuca ninguém você no seu coração desejar o mal para alguém. Mas está machucando a sua santidade. Sabe aquele texto que diz que se a tua mão direita te faz pecar, arranque e joga fora? É muito louco tu pensar nisso, porque, sei lá, alguém aqui venderia a mão por 10 milhões de dólares? Não, o cara, a melhor foi a do Lipe. Não jogo vôlei.
Faz sentido, né, cara? Mas enfim, vocês entenderam o sentido, né? Vocês venderiam uma mão? Pá, arrancou a mão. 10 milhões na mão. Arrancou. Vocês venderiam? Ah, não. Então traz a mão aqui. Eu não tenho os 10 milhões, mas te dou um cheque. Bota aqui, quero ver. Enfim, pensando logicamente, eu não venderia minha mão direita para ser decepada numa paulada assim por 10 milhões. Por preço nenhum. Hoje em dia tem esse negócio aí de implantes, essas coisas, né? A mãozinha de madeira, né? O mal olhado tá sempre ali, ó, uma da madeira. Não. Eu não venderia. Vamos pensar logicamente aqui, ó. Não dá. Enfim, sabe? É irracional fazer isso. Mas o que a Bíblia nos diz é que se a minha mão direita, que me faz pecar, que me afasta da minha santidade com Deus, que sei lá, que eu não venderia por 10 milhões, tem me tirado do caminho, é melhor arrancar e jogar fora. Então quanto vale essa mão? Quanto vale a tua santidade? E é isso que nós precisamos pensar. A minha luta não é mais contra os meus pecados. A minha luta é contra eu abandonar a minha intimidade com Deus. E eu passei a vencer muitos dos meus pecados quando eu parei de pensar neles. Eu parei de pensar, não, hoje eu não vou pecar, não, hoje, isso aqui que eu fiz ontem eu não vou fazer mais hoje, eu vou deixar isso de lado. E eu comecei a pensar, cara, se eu fizer isso, eu vou ferir a minha intimidade com Deus. Se eu fizer isso, eu sei que o Senhor vai se entristecer comigo. E eu vou dar exemplos bem básicos que eu dou para os meus adolescentes. Vocês gostam de ver os pais de vocês bravos com vocês? Não, né? É triste tu decepcionar o teu pai. É triste tu decepcionar a tua mãe. Então por que não é triste? Por que é com tanta facilidade nós estamos dispostos a decepcionar o nosso Criador? A decepcionar o nosso Pai, que nos ama, que não nos abandona, que em todas as aflições tem estado ao nosso lado. Então o convite à santidade é esse, não é mais somente a minha luta contra o pecado, mas é principalmente a minha luta para manter aceso, vivo, vibrante, o meu relacionamento com Deus. E para embasar isso, quero ler com vocês um texto que está em 1 Pedro 1, do 14 ao 16. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Olha só, quando viviam na ignorância, por isso que eu falo, ignorância é uma benção. Gente, se hoje tu não sabe que tu estava errado, e agora tu sabe, cara, tu não vai mais conseguir fazer o errado da mesma forma errada que tu fazia. E isso vai ser perseguidor na tua mente nos teus dias. Se tu sabe que estar na presença de Deus é o lugar do qual você deveria estar, e você não está, cara, a partir de hoje, que o Espírito Santo te incomode diariamente, para que você esteja no local do qual você deve estar, que é o centro da vontade de Deus, que é buscando aquilo que Deus tem para as nossas vidas, que é se entregando, que é buscando, que é esse convite à santidade, que é não vendendo, que é não negociando, porque nós não temos mais tempo para negociar a nossa santidade. Nós não temos mais tempo para hoje eu peco e amanhã eu estou na igreja. E se você faz isso, entenda, você está no processo. E a partir de hoje você não é mais ignorante. Porque você sabe, cada um de nós conhece o plano que Deus tem. Se não conhece, em breve Ele vai te apresentar. Mas não desista dele. Não pense que por esses 2% que você não tem entregado, Ele vai te abandonar, porque Ele não vai. Ele deseja te ajudar a ser 100%. E é isso que Ele tem para as nossas vidas. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizeram. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo.
Essa semana também, ó, com o Lipe, eu vou andar mais contigo, Lipe, me rende mensagem. Ó. Eu estava conversando com o Lipe e aí ele estava falando, não, pô, mas Jesus veio para a terra e para ele foi fácil fazer milagre. Para ele foi fácil, ele era Deus. E aí se tu for ler, tem um texto de Filipenses, e eu não me lembro o texto que eu citei para ti, Lipe. Mas ele fala que Cristo, quando veio, esvaziou-se de si mesmo. Eu vou ler esse texto. Filipenses 2. Aqui, ó. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Cristo não fez porque ele era o Deus. Cristo não fez porque ele tinha o poder. Ele tinha sim, mas ele fez porque assim como nós, ele tinha o desejo de ver aquilo que o Pai fazia. Cristo curava porque ele via Deus desejando a cura aqui na terra. Cristo curava porque ele só imitava aquilo que o seu Pai fazia. Deixa eu achar esse texto, que aí vai ser melhor. Se alguém puder me ajudar aí, ó, vocês não estão fazendo curso de teologia, que vocês estão me lendo essa cara aí. Bora, filho, se coça aí. É João 5, já me lembrei. Não, eu faço teologia. João 5. Onde estava quando viu deitado? Olha só. João 5, versículo 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante o tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: meu Deus. É mais para frente. Ignore. É no versículo 9 ali, ó. Vamos ler o 10. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou Meu Deus. Não é aqui. Gente, eu não faço teologia. Aqui, ó, achei, é João 5. João 5,19. Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Quem aqui é filho de Deus? Certo? Faremos tudo aquilo que o nosso pai faz. O que nos falta? O desejo de fazer, a santidade para que nós possamos acessar o lugar de intimidade, para que tudo aquilo que há nos céus seja uma realidade nas nossas vidas. E esse é o convite da santidade para nós, para que nós possamos fazer tudo aquilo que o nosso Pai faz, para que nós possamos curar. E eu quero deixar uma palavra de encorajamento. Ultimamente nós temos vivido muitos milagres de cura aqui nessa igreja, pessoas têm sido curadas, em breve nós vamos começar a testemunhar a respeito disso também. Então tomem posse disso. Quando vocês estiverem andando nas ruas, lembrem-se de que nós temos poder, não por nós mesmos, mas porque nós estamos dispostos a ver o que o Pai faz. E vendo o que o Pai faz, nós vamos impor as nossas mãos e vamos curar. Nós vamos orar e pessoas serão restauradas, porque esse é o desejo de Cristo para nós. Esse é o céu que nós devemos viver aqui nessa terra, curando, sendo capacitados, sendo empoderados pelo poder da palavra nas nossas vidas. Amém? Agora eu quero falar um pouquinho também da adoração. Pô, olha só, eu queria dar uma frasezinha hoje. Fiquei mal feliz quando eu escrevi. Não adoro porque sou santo, mas ao desejar a santidade, naturalmente, todos os dias, eu também desejarei adorar a Deus. Alguém anotou? Depois escreve lá, Thiago Rodrigues, cara. Porra. Eu vou mandar depois para ti. E aqui, para falar da adoração, eu quero comentar sobre algo que ontem eu me liguei. Eu estava em Uma Voz, eu estava sentado ali no cantinho, olhando e tal, e ouvindo, estava poderoso. Quem não vem em Uma Voz, venha no próximo. Sempre acontece um xaramanaique de Deus, e é algo incrível de se viver. E até então eu não tinha escrito a palavra, eu estava pensando no que eu ia falar, eu tinha noção já sobre isso, sobre adoração e santidade, mas não tinha escrito nada. E aí eu
larguei tudo e comecei a observar o que estava acontecendo, os louvores, sabe, a entrega da galera, tudo que estava rolando. E aí o Espírito Santo me falou, a adoração, ela surge muitas vezes na contemplação. Sabe, nós temos vivido dias tão frenéticos que está difícil de contemplar tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Porque hoje eu conquistei, mas eu já estou pensando no que eu vou conquistar amanhã. Eu não paro mais para contemplar a misericórdia dele sobre mim. Eu não paro mais para contemplar tudo aquilo que ele já me deu. Eu só estou pensando no dia de amanhã, em como que eu vou viver, em como que eu vou arrecadar mais, em como que eu vou conquistar mais. Enquanto o convite para adoração é esse, contemplar. Contemple, e se agora não vai dar, mas saiu do culto, tira um tempo para contemplar tudo aquilo que Deus tem feito na tua, na minha, nas nossas vidas. Sabe, se tu vai de carro para casa, contemple o carro que você tem, porque tem muitas pessoas que desejam ter um carro e não tem. Se você está de bicicleta, cara, glória a Deus por isso. Você está de a pé, glória a Deus por isso. Se você é obrigado a ir de Uber, nossa, eu vou ter que pedir Uber, glória a Deus que tu tem dinheiro para pagar o teu Uber. Tem gente nem isso tem, cara. Contempla. E quando nós acalmarmos o nosso espírito, é meio que um negocinho de yoga, sabe? Tipo, olhe para dentro de si, todas as respostas estão aí dentro. E essa é a verdade. A gente está muito preocupado contemplando o exterior e deixando de contemplar o interior. Quando as respostas para aquilo que está lá fora, vem daquilo que está aqui dentro. Vem daquilo que o Espírito Santo tem colocado dentro de nós, mas nós, por não darmos vazão, voz, percepção a isso, estamos vivendo a vida de qualquer jeito. Então deixe isso de lado. Passe a contemplar todas as maravilhas que o Senhor criou. Talvez acho que o Pedro foi para lá para isso, para contemplar, sabe? A mata, tudo que Deus criou. Mas dá para contemplar aqui, vai no Morro da Cruz, velho, né? E é isso, que nós possamos parar, sabe essa vida agitada, eu já falei da correria, eu nem vou comentar aqui, né? Mas que nós possamos tirar tempo em contemplação as misericórdias e a todo amor que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Contemple, tire um tempo, faça isso e lembre-se da promessa de Deus, que é de nunca nos deixar, que é de nunca nos abandonar. E se talvez tu não tenha aos teus olhos nada para contemplar, nada para agradecer, contemple isso. Contemple a promessa de um Deus que nunca vai te abandonar, porque isso é suficiente. Onde quer que você esteja, nada poderá te separar, nada poderá me separar, nos separar do amor de Deus. Então isso deve ser também o foco da nossa adoração. Amém? E aí ontem também, a Bia e a Paloma, né, foram incumbidas aí por meio que tocar em uma voz. E aí a Bia abriu e tal, e a Paloma ia fazer as ofertas. Chegou um momento que ela veio, falou comigo assim, ai amor, eu tô nervosa. Tô muito nervosa e tal, não sei se vai dar. Tô doido para eu ter que orar por alguém aí, ficar agarrado em alguém, a Bia subir e fazer as ofertas, sabe? Dá um nervosismo, de fato, é normal. E aí, eu me lembro que ela falou assim, amor, e se eu gaguejar? E a minha resposta para ela foi... Ainda bem que eu escrevi, né? Vocês acharam? Olha aqui, ó. Eu não pensaria no medo de gaguejar. Eu falei exatamente isso para ela. Eu não pensaria no medo de gaguejar, mas sim em deixar de fazer aquilo que Deus quer que tu faça. Porque se eu gaguejar, o fato de eu subir aqui nessa plataforma, às vezes parar, ter que ler um negócio, sabe? Constrangimento. Não. Sabe o que seria um constrangimento de fato para mim? Não fazer aquilo que Deus tem para minha vida. Isso sim deve me constranger. Isso sim é o que deve nos constranger. Mas eu tenho vergonha de orar pelas pessoas. Cara, Deus quer que tu ore. Sabe, a gente precisa parar com essa vergonha terrena e olhar para a vergonha que nós estamos causando nos céus, porque a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E aí, cadê os filhos manifestos? A criação aguarda, ela geme em dores, aguardando a nossa manifestação, e nós estamos envergonhados, com medo de gaguejar. Para com isso, cara.
porque Deus tem muito mais para a nossa vida. Enquanto nós não levarmos a sério o reino dos céus, cara, as coisas vão ser muito mais difíceis. Enquanto nós não levarmos a sério aquilo que Deus tem para nossas vidas, cara, tu vai andar em círculos. Porque Deus deseja que nós o adoremos. E aí entra também, como que eu vou adorar a Deus? É aqui na igreja? É somente dentro da minha casa, no meu quarto, trancado? E aí tem um texto que vai dizer, na conversa de Jesus com a mulher no poço, que chegará um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E hoje nós vivemos nesse mundo frenético que eu comentei com vocês, e às vezes nós deixamos passar as oportunidades de adorar a Deus que nós temos. Sabe, nós somos enviados como missionários no nosso trabalho, na faculdade, nos lugares onde nós colocamos os nossos pés. E nós temos deixado de adorar a Deus por vergonha de falar alguma coisa, por vergonha de dar um bom dia para alguém, de dar um sorriso para alguém. Não, esse não é o convite do Evangelho. Eu já falei, acho que quase todas as minhas ministrações aqui, que o Evangelho é uma boa notícia. E aí a gente sai com essa boa notícia no bolso e não conta para ninguém, e tem um monte de gente precisando dessa boa notícia, e eu estou com vergonha, Não, tenha vergonha de envergonhar os céus, e é isso que vai mudar os teus dias. Tenha vergonha de não fazer aquilo que Deus tem para a tua vida, e aí as coisas vão começar a mudar. E aí toda a tua vergonha, todo o teu medo vai embora. Por quê? Porque quando eu passo a servir, quando eu passo a me entregar, quando eu passo a buscar de fato adorar a Deus, seja em qual esfera for, seja aqui, seja na minha casa, seja na rua, seja no meu trabalho, cara, as coisas são transformadas. Porque não importa aquilo que está lá fora, e sim aquilo que está aqui dentro. Se a janela da nossa alma, que são os nossos olhos, forem luz, forem trevas, tudo será trevas, mas se forem luz, quão maravilhosas luzes serão. Se nós passarmos a olhar o exterior, se nós passarmos a olhar as situações ao nosso redor, com os nossos olhos somente voltados para as trevas, para as situações terrenas, cada vez mais nós vamos acumular dentro de nós trevas e aquilo que o mundo tem a nos oferecer. Mas se nós voltarmos os nossos olhos para os céus, se nós voltarmos os nossos olhos para a adoração a Deus, tudo aqui dentro vai ser transformado. Essas luzes que estão aqui desejam sair, desejam alcançar o mundo. E nós temos apagado essa luz, seja por qual motivo for. Eu vou ler agora também uma frase que me acompanha faz um bom tempo. Ela é de um filósofo chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Se te apetece esforçar, esforça-te. Apetece é desejo, sabe? Intrigante assim. Se te apetece repousar, repousa. Se te apetece fugir, fuja. Se te apetece resistir, resista. Mas saibam bem o que te apetece. Isso é um filósofo, alguém que não declarou a sua fé em Cristo, falando. Mas saibam bem o que te apetece, e não recue ante nenhum pretexto, porque o universo se organizará para te dissuadir. Vocês já pararam para pensar o quão evangelístico é isso? Sabe, se tu deseja fazer alguma coisa, se tu deseja servir a Cristo, cara, vai com todo o teu empenho. Tome essa decisão e vá até o fim.
Mas saiba exatamente o que ele falou aqui, ó. E não recue ante a nenhum pretexto. Não recue porque as situações estão difíceis. Não deixe de vir à igreja porque eu não consigo ser santo, porque eu ainda estou pecando. Não. Não recue. Sabe por quê? Porque o mundo vai tentar te dissuadir. Ele vai te empurrar coisas para que você pare, para que você não alcance aquilo que Deus tem para a tua e para a minha vida. E esse é o papel do inferno nessa terra. É fazer com que nós, diante das nossas decisões, tenhamos medo. E aquele medo que nos paralisa, aquele medo que nos impede de avançar. Mas se você tomou uma decisão, se nós tomamos a decisão de servir a Cristo, cara, não recue ante a pretexto nenhum. E não importa o que vai acontecer, os dias serão difíceis, os tempos são difíceis, mas não recue. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é uma fala de um Deus que se esvaziou de si mesmo e veio como homem para mostrar para nós que é possível, como homens que olham para o Pai, viver nessa terra. E fazer grandes coisas, porque nós faremos coisas ainda maiores do que aquilo que Cristo fez. E esse deve ser o nosso anseio. Seguir firme nisso. Não retroceder, não recuar, mas avançar. Para finalizar, eu quero ler com vocês Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E clamavam. Cara, clamar não é um falar da boca para fora. Clamar é falar com impetuosidade. É desejar de fato aquilo que eu estou falando. É falar em voz alta. Sabe? Então que nós possamos aprender a clamar Santo, 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 porque os serafins clamam Santo, Santo, Santo. Sabe por que disso? Porque eles veem um Deus eterno e um Deus que em sua eternidade, cada vez que eles batem o olho, eles falam: nossa, isso aqui eu nunca tinha visto, cara, santo. Meu, isso aqui eu nunca tinha visto, santo ele é. Sabe? E esse deve ser o nosso desejo, aprender com um Deus que é eterno. E cada vez que eu bato os meus olhos em Deus, só me resta uma coisa: adorá-lo. E dizer santo ele é. Porque essa faceta de Cristo eu nunca tinha visto. Eu já passei por outras dificuldades, eu já passei por outras necessidades, e Ele me acolheu, mas agora nessa que é nova, que eu nunca tinha passado, Ele está aqui também, Ele também está me acolhendo. Então santo ele é. Que nós possamos ser assim, entendendo o Deus a quem nós servimos, e toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.